A Rádio Rio de Janeiro apresenta Memórias de um Suicida. Estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida. Apresentação Berenice Lima. Olá, continuando o nosso estudo do livro Memórias de um Suicida. Todo esse estudo é justamente para que a gente tenha essa intimidade com esse assunto, para a gente repassar as informações, para a gente gravar no nosso consciente, porque às vezes nesta reencarnação nós podemos não sofrer esse tipo de assédio ou dessa ideia, mas e numa próxima reencarnação, no momento que chegar uma dor que a gente não consiga enxergá-la, né? Então, nós sempre falamos que tem duas ideias muito perversas no mundo, que destrói muitas coisas, muitas famílias, muitas vidas, que são as ideias do materialismo e do fatalismo. O fatalismo é aquela história que, olha, aconteceu porque tinha que acontecer. Às vezes acontece um acidente. Aconteceu um acidente, a pessoa desencarna, é porque tinha que acontecer. Não. Muitas vezes pode estar no planejamento reencarnatório aquele tipo de situação, mas muitas das vezes não. Foi uma imprudência, foi um livre-arbítrio desorganizado. Então, são várias questões. Não é o fatalismo que tudo acontece, estava previsto. Não é assim, porque senão seríamos marionetes. Algumas coisas, alguns pontos estão no nosso planejamento, mas nós temos o livre-arbítrio para escolher o caminho. Tem um livro chamado Juventude Interrompida, que nós já abordamos muitas vezes esse livro, que são casos de jovens que desencarnaram e eles contam que são 23 casos, se eu não me engano, 23 ou 24. Só 2 ou 3, não me lembro, é que realmente estava na programação reencarnatória deles o desencarne jovem. Os outros foi imprudência, foi um aborto que fez e que desencarnou, outro foi por suicídio, outro foi por negligência, envolvimento com as drogas, um outro foi um jovenzinho que ele era muito magrinho e até incentivado pela família para ficar um jovem forte, né? Com os ombros largos, com músculo, muito incentivo para ir para a academia. Ele vai, quando chega lá, ele se envolve com aquelas pessoas que usam determinados produtos para o desenvolvimento do músculo, ele toma em excesso e acaba que ele desencarna por conta disso. E esses jovens todos vão narrando por que eles desencarnaram, né? Muitos antes do tempo. É muito legal esse livro, principalmente da maneira que ele foi feita na Federação Espírita do Espírito Santo. Os jovens se reúnem ao longo do ano, né, com frequência, para montar o encontro de carnaval do ano seguinte. E aqueles jovens todos reunidos, e de repente começou a aparecer espíritos também querendo participar da construção desse encontro com os jovens. E aí foi feito reuniões mediúnicas para esses espíritos se apresentarem e falar o que eles gostariam. E eles falaram que eles gostariam de colaborar com as suas histórias. E aí foram narradas essas histórias, e nesse livro, que se chama Juventude Interrompida, tem o caso e tem o estudo à luz da doutrina espírita, com as perguntas do Livro dos Espíritos, com os itens do Evangelho, né, tudo pertinente àquele caso. Então, não é só uma questão de romance para saber como morreu, como foi, o que sentiu, mas sim a gente compreender esse processo da morte, compreender o processo da reencarnação. Isto é que vai nos ajudar a fazer melhores escolhas. Nesse capítulo que nós estamos, no primeiro capítulo, né, nessa parte que fala os réprobos,
Então, o Camilo, ele está narrando assim essas experiências dele. Então, como ele mesmo fala, a gente já leu isso, vamos agora só estudando, né? Que ele fala assim: precisamente no mês de janeiro do ano de 1891, fora eu surpreendido com meu aprisionamento em região do mundo invisível, cujo desolador panorama era composto por vales profundos, gargantas sinuosas e cavernas sinistras. Então, essa visão que ele está tendo, veja que ele desencarnou justamente porque ele não aceitou a cegueira. E agora ele está vendo e vivenciando esse mundo dantesco, né? É famoso pelo inferno de Dante. E o Dante, quando ele escreveu a Divina Comédia, ele escreveu o inferno, o purgatório, o paraíso. Então, quando tem uma cena assim muito esdrúxula, muito cavernosa, se fala o quê? Isso parece o inferno de Dante. Então, o Camilo aqui, ele descreve sobre isso, né? E mais na frente ele até fala melhor. Então, ele está tendo esse panorama aí, porque essa é a construção íntima dele. Fazendo um paralelo do livro Memórias de um Suicida a esse momento que ele está vivendo, porque aqui ele está narrando essa dor. E muitas pessoas falam: eu não gosto de ler esse livro porque é um livro de muito sofrimento, de muita dor. Ora, essa dor, ela é consequência de uma atitude errada, do uso do livre-arbítrio errado. Então, é uma consequência. Então, a gente tem que estudar essa consequência para a gente memorizar e, no dia que a gente pensar, a gente falar: olha, essa decisão não dá certo. Não dá certo. Então, ele está falando aqui de um sofrimento muito grande, muito grande. Quando a gente estuda o livro Céu e Inferno, o livro Céu e Inferno traz 9 casos de suicídios, né? de espíritos que cometeram suicídio e que se apresentaram ali na sociedade parisiense, junto com Allan Kardec e os médios, para falar dessa sua situação, dessa experiência. Então, hoje eu trouxe aqui, do livro Céu e Inferno, um caso de um ateu, né? Olha só, o camarada ateu. Lembra as 2 ideias perversas? O fatalismo e o materialismo. O fatalismo é esse que, isso tinha que acontecer. Aconteceu porque tinha que acontecer. E o materialismo é o quê? Olha, só serve essa vida material. Acabou, acabou. É o aqui e agora. Ou seja, não tem a visão de futuro. Então, nós espíritas temos essa responsabilidade. E hoje, todas as religiões já chegam nessa questão do mundo espiritual. Né? Quantas igrejas evangélicas nos seus dias de culto têm os cultos relacionados ao mundo espiritual? Porque se você precisa tirar um encosto, se você precisa tirar um obsessor, se você precisa tirar um espírito perverso, seja lá que nome for, você vai tirar um ser que está no mundo espiritual, mostrando a imortalidade da alma, o prosseguimento da vida. Como Jesus falou, que só há vida e vida em abundância. Então, esse caso aqui do ateu, olha que interessante, o Allan Kardec ele só coloca as iniciais do nome para não ficar visível quem seria aquela pessoa. Então ele fala que é o senhor MJBD, era um homem instruído, porém em extremo saturado de ideias materialistas, não acreditando em Deus nem na existência da alma. A pedido de um parente, foi evocado na Sociedade Espírita de Paris 2 anos depois de desencarnado. Então, o tempo, ele é muito relativo, vai de caso a caso. Ora, uma pessoa que seja católica, que seja de uma religião que tenha a informação que quando a pessoa morre tem o céu, o paraíso e o inferno.
Vamos imaginar. Ela já sabe que ela vai para algum lugar. Então, tem agravantes e atenuantes em cima do conhecimento. Para um materialista, ele vai ter um atenuante, porque aquilo ali não passava pela cabeça dele. Mas alguém pode estar pensando, mas e as outras vidas dele? Ele não teve essas outras vidas? Ele não morreu outras vezes? Sim, morreu muitas vezes. A Joana de Ângeles comenta que pessoas que se dizem ateias, ou seja, que não acreditam em Deus, que não se aproximam de Deus, e às vezes são pessoas muito generosas, muito amorosas com o próximo. Mas, vamos lá, as pessoas que se dizem, eu não acredito em Deus, para mim acabou, morreu aqui. A Joana de Ângeles fala, o espírito Joana de Ângeles, que geralmente essas pessoas, elas sofreram com a fé cega. Ou elas foram vítimas da fé cega, no sentido de que, por exemplo, na época da Inquisição, quantas pessoas morreram queimadas por conta de não aceitar a religião que a Inquisição colocava na época, que era da Igreja Católica. Quantas guerras religiosas em nome de Deus aconteceu? Então, muitas vezes, essa fé cega, ou a pessoa tendo a fé cega, ou ela sendo vítima da fé cega de alguém ou de um grupo, isso torna a pessoa com tanta mágoa que ela se distancia de Deus. Então, a Joana de Ângeles fala isso. E aí, esse ateu, ele foi evocado 2 anos depois, e na evocação ele já chega dizendo assim, olha, sofro, sou um réprobo. Engraçado que o primeiro capítulo do Memórias de um Suicida se chama Os Réprobos. Então ele fala assim, aí o Kardec faz a pergunta, fomos levados a evocar-vos em nome de parentes que, como parentes, desejam saber da vossa sorte. Podereis dizer-nos se esta nossa evocação vos é perigosa ou agradável? Aqui o Allan Kardec estava fazendo ali as evocações, inclusive as pesquisas, para concluir, e depois vir a concluir o livro Céu e Inferno. E aí ele fala que é penosa, é uma convocação, uma evocação penosa. E aí Kardec pergunta, a vossa morte foi voluntária? Ou seja, ele quis se matar? E ele responde sim. E Kardec pergunta, tende calma, que nós todos pediremos a Deus por vós. E olha o que ele diz, sou forçado a crer nesse Deus. E Kardec, que motivo poderia ter-vos levado ao suicídio? E olha a resposta dele, o tédio de uma vida sem esperança. Então, o materialismo, ele leva a uma vida sem esperança. E a gente tem que ficar muito atento hoje em dia, porque o movimento, muitas vezes entre os jovens, está se criando um movimento materialista, do aqui e agora. Temos que aproveitar a vida. Temos tudo para aproveitar a vida. E o que é aproveitar a vida? E na mente de muitos jovens, aproveitar a vida são as sensações materiais. É o uso desenfreado do sexo, trazendo apenas uma sensação física, sem tocar nos sentimentos. Então fica apenas uma questão assim fisiológica, como você ia ao banheiro, né? Você ia urinar. Então o sexo, se ele ficar uma prática rotineira, mecânica, isso vai levar ao tédio, não resta dúvida. O uso demasiado da matéria, de comprar, de consumir, de você ter, né? Isso leva ao tédio. Todas as coisas materiais, ela leva ao tédio. E é isso que ele diz, né? O tédio de uma vida sem esperança. E tem uma nota que fala o seguinte, concebe-se o suicídio quando a vida é sem esperança. Procura-se fugir então dela a qualquer preço. Com o espiritismo, ao contrário, a esperança, ela fortalece, porque o futuro se nos desdobra.
o suicídio deixa de ser objetivo, uma vez reconhecido que apenas se isenta a gente do mal para arrostar com o mal 100 vezes pior. Eis porque o Espiritismo tem sequestrado muita gente a uma morte voluntária. Grandemente culpados são aqueles que se esforçam por acreditar, com sofismas científicos e a pretexto de uma falsa razão, nessa ideia desesperadora, fonte de tantos crimes e males, de que tudo acaba com a vida. Esses serão responsáveis não só pelos próprios erros, como igualmente por todos os males a que os mesmos deram causa. Então, as nossas ideias, os nossos conselhos, eles têm uma influência muito grande em cima da vida das pessoas, né? Então, quando a gente fala, olha, a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser, não é. Porque aquela vida é de Deus. Você é filho de Deus e reencarnou com o único objetivo de progredir. Então, matar-se não é a solução, porque não morre. No livro dos Espíritos, na introdução, o Kardec faz um resumo muito maravilhoso de todo o livro inteiro, né? Então, se eu não me engano, são 12 itens de introdução. E um momento lá, ele usa uma palavra que assim me afetou bastante. Ele fala que nós somos espíritos indestrutíveis. Quando eu li, dá a impressão até que é mais do que imortal, né? Indestrutível. Então, nós somos esse espírito indestrutível e que estamos em construção o tempo inteiro. E essa construção é feita por nós próprios. E quando a gente fica estagnado, é que vem esse tédio aqui. Mas aí, continuando, o Kardec fala: quisestes escapar aos problemas da vida? Ganhastes alguma coisa? Sois agora mais feliz? Então, ora, se ele disse que estava com tédio e cometeu o suicídio porque estava com tédio, então, e agora, como é que você está? Ele fala, porque não existe o nada. Ele está fazendo uma pergunta a Kardec, por que não existe o nada? Ele queria o nada, e por que não existe o nada? E o Kardec fala, tende a bondade de nos descrever do melhor modo possível a vossa atual situação. E aí ele descreve, gente, ele começa assim, olha: sofro pelo constrangimento em que estou de crer em tudo quanto negava. Meu espírito está como um braseiro, horrivelmente atormentado. Então não adianta negar. E essa juventude que está agora, nós precisamos falar de Deus, nós precisamos apreciar Deus na natureza, convocar as crianças a Deus para encontrarem o belo, a natureza, enxergar seu próprio corpo como uma máquina divina. Lá no nosso trabalho, lá no abrigo, a evangelização, nós temos muitas atividades lúdicas na natureza, para que aquela criança se perceba um filho de Deus e ela entenda o processo da natureza, a beleza da natureza, que homem nenhum conseguiria fazer. E aí o Kardec fala o seguinte para ele, olha: de onde provinham as vossas ideias materialistas de antigamente? Então, se ele era materialista e que se matou porque estava com tédio e achava que morrer acabava tudo, da onde veio aquela ideia dele, né? Por quê? Porque também o Kardec pergunta aos espíritos, onde está a lei de Deus? Onde está escrita? E eles dizem aonde? Na nossa consciência. Então, se as leis estão na nossa consciência, por que a gente burla essas leis? Por que a gente quer ver essas leis em outro lugar? Então, Kardec está perguntando aqui para ele, de onde vinha, como é que surgiram essas ideias materialistas? E ele diz assim, olha: em anterior encarnação eu fora mal, e por isso condenei-me na seguinte aos tormentos da incerteza, e assim foi que me suicidei. Então,
uma reencarnação anterior, ele era um homem mau. Ele se reconhece. Lembra que Kardec também pergunta aos espíritos: como é que a gente faz? O que é necessário para a gente avançar? E a resposta é: conhece-te a ti mesmo. Então a gente precisa fazer esse autoconhecimento para a gente saber quem nós somos. E veja que esse camarada, ele está se identificando numa reencarnação anterior. E aí tem uma nota que fala: aqui há todo um corolário de ideias. Muitas vezes nos perguntamos como é que pode haver materialista quando, tendo eles passado pelo mundo espiritual, deveriam ter dele a intuição. Ora, é precisamente essa intuição que é recusada a alguns espíritos que, conservando o orgulho, não se arrependeram das próprias faltas. Para esses, a prova consiste na aquisição, durante a vida corporal e à custa do próprio raciocínio, da prova da existência de Deus e da vida futura que tem, por assim dizer, incessantemente debaixo dos olhos. Muitas vezes, porém, a presunção de nada admitir acima de si os empolga e absorve. Assim sofrem eles a pena até que, domado o orgulho, se rendem à evidência. Então, o orgulho de se sentir humilhado por ser comandado por Deus. É não ter essa visão da grandeza. É quando a gente começa a achar que o mundo existe apenas para me agradar. Quando a gente acha que tudo que acontece no mundo é por minha causa. Que as pessoas saem à rua para me perturbar no trânsito, que se chove é para perturbar o meu cabelo, se está quente é para me deixar de mau humor. Então, se a gente não se policiar, a gente começa a achar que o mundo existe, gravita, por nossa causa, e não é bem assim. E a gente precisa vencer esse orgulho. E o Kardec continua falando aqui com ele, e fala: quando vos afogastes, que ideia tinhas das consequências? Que reflexões fizestes neste momento? E ele responde: nenhuma, pois tudo era um nada para mim. Depois de que vi que, tendo cumprido toda a sentença, teria de sofrer mais ainda. Então, quando ele cometeu o suicídio por afogamento, então ele achava que ia ali se afogar e ia deixar de existir. Mas lembrem que Kardec fala na introdução do Livro dos Espíritos: nós somos espíritos indestrutíveis. E aí Kardec fala: estás bem convencido agora da existência de Deus, da alma, da vida futura? Aí ele responde: tudo isso muito me atormenta. E Kardec pergunta: tornaste a ver vosso irmão? Não. E por que não? Para que confundir os nossos desesperos? Exila-se a gente, na desgraça e na aventura se reúne, eis o que é. E Kardec: incomodar-vos-ia a presença de vosso irmão, que poderíamos atrair aí para junto de vós? E ele diz: não o façais, que não o mereço. Então, neste momento, ele já sabe quem ele é. Viu que ele fez uma reflexão? Olha, na vida passada eu fui um homem mau. Eu não queria conversa com Deus. Eu queria acabar e ir para o nada. Então, agora eu sei quem eu sou. Então, quando Kardec pergunta: e esse seu irmão? Ele tinha já um irmão desencarnado, né? E ele falou que não, que ele não merece aquilo. Então, ele sabe exatamente sobre si. Então, esse é um caso que ele ainda vai conversando bastante aqui, né? E nós vamos continuar essa conversa dele com Allan Kardec no próximo programa, para a gente entender que quando a gente desencarna, a vida prossegue. E o mais importante, dentro de qualquer sofrimento que a gente tenha, é a gente raciocinar
eu sou filho de Deus, eu sou indestrutível. E muita paz a todos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Memórias de um Suicida, estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida.